Siqueira, qual o balanço que você faz do grupo do Friburguense no Carioca da Série B? Olha, rapaz, a gente ficou muito motivado, né, com o que a gente viu na Copa Rio. Alguns novos jogadores que chegaram aí, o Eduardo Guiri, por indicação, que na verdade mostraram condições no treinamento, mas era uma dúvida, né, e fizeram uma Copa Rio que mostrou que a gente está no caminho certo, né. Eu achei que alguns jogadores de destaque aí nessa Copa Rio, né, além dos que a gente já tinha, foram realmente esses novatos, né? Nós tivemos aí o caso específico do Jorge Luiz, do Diego, né, do próprio Zambi, o Alves, Filipinho, ou seja, jogadores que chegaram e deram conta do recado. E o que foi mais importante em relação a Copa Rio, e quando a gente está falando aqui, né, do plantel da Série B, porque vai ser basicamente o mesmo plantel, foi justamente resgatar o que a gente, né, em primeiro instante, a gente achava bem difícil, ou seja, trazer a vontade depois de ter sido rebaixado, trazer para dentro do jogador a vontade de voltar a ganhar títulos, de trazer o Friburguense para o seu devido lugar, ou seja, voltar à primeira divisão, já que a gente ficou 13 anos. Então eu acho que a questão psicológica, a princípio, era o que a gente estava temendo mais, e a gente sentiu aí nos veteranos de guerra, no Bidu, no Sérgio, no Cardão, né, o Adriano trabalhando hoje como treinador de goleiro, ou seja, uma motivação muito grande de transformar a coisa muito rápida. E o objetivo era já na Copa Rio ser campeão. Então eu acho que, se você for analisar que a questão psicológica está bem resolvida, que os novos jogadores chegaram e mostraram que tem grandes condições de nos ajudar a voltar à primeira divisão, a gente tem um grande plantel para a Série B. É lógico que em algumas posições, né, a gente ainda tem um atacante de área que deve chegar em janeiro, mais um zagueiro, né, uma posição que a gente teve que adaptar quando a gente perdeu o Cadão, perdeu o Diego, e trazer aí mais um lateral. A gente já tem até o Crispim treinando, pode ser que seja uma opção. Ou seja, a gente está no caminho certo. Eu acho que, pela experiência que a gente tem, eu sei que segunda divisão são outros campos, são outros jogadores, mas o nível de plantel que a gente tem é muito parecido aí com os times que vão disputar a primeira divisão. Agora, Siqueira, o Friburguense poderia ter ido um pouco mais longe na Copa Rio, né? Você viu uma final Bangu e Sendas, dois adversários que o Friburguense foi muito bem. A primeira fase, né, a gente começou tendo os resultados de 3-0, os gols saindo muito rápido. Como eu te falei, o pessoal com muita vontade de tirar aquela imagem de clube rebaixado, né, e voltar a ser clube vitorioso. E foi o que passou a acontecer. Começamos a ganhar os jogos em casa, né, tivemos uma primeira fase muito boa, aí tivemos o problema da questão de cair no grupo, né, que eu considerei mais difícil, que era o grupo do Bangu. E o Sendas pegou o caminho do outro grupo e chegou numa final. Eu acho que o Friburguense, né, mostrou diante do próprio Sendas que, apesar de ser, né, hoje o campeão da Copa Rio, mostrou que tinha condições de ter também levantado a taça. Nós tivemos 3 jogos contra o Sendas, nós desempatamos um e vencemos 2, né? Apesar que o último jogo lá da primeira fase, todos os 2 jogaram com a reserva, mas mostramos um potencial bem parecido com o do Sendas. O Bangu nós vencemos aqui de 3-0 e um jogo bem complicado lá, né, na questão de arbitragem e tal. Perdemos por 2-0, num gol que eu achei que o primeiro gol a bola não entrou, e tivemos um gol mal anulado pelo Sérgio Gomes. Mas a gente sabia que o grupo, né, não só pelo Bangu, né, o próprio América estava numa crescente, e o Goitacás jogando naquele campo era um grupo mais difícil. Eu acho que se a gente tivesse tido a sorte de cair e ter saído ali como segundo grupo no lugar do Sendas, né, eu acho que a gente teria feito essa final com o Bangu. Agora, Siqueira, analisando a Série B e os adversários, o grupo do Friburguense está difícil? Quando você fala que, né, 2 grupos de 12, você já vê que é um campeonato difícil. Turno e retorno, jogo de ida e volta, chances iguais para todo mundo, mas são quem tiver mais estrutura, 11 jogos fora e 11 em casa, né? Então a estrutura de viajar antes, caríssimo, não sei se a gente vai ter essa condição.
faz uma diferença no campeonato longo, né? Porque é o cansaço da viagem, é chegar na hora do jogo, isso aí é uma coisa que vai contar muito, né? Eu acho que a segunda fase, quem não fizer isso, principalmente na segunda fase, vai ser difícil chegar numa final, então a gente vai ter que buscar esse tipo de estrutura. Eu acho que esse vai ser um diferencial. E o grupo, como você falou, Quissamã, um grupo que tem o Rio Branco, que tem um grupo, né, não só a ajuda da prefeitura, mas um grupo hoje de empresários por trás. O Quissamã sempre, nos últimos anos, tem chegado ali brigando nas semifinais. O Tigres, com certeza, tem uma estrutura, né? O CFZ, que é uma incógnita, mas tem toda uma estrutura também para chegar. Eu acho a Portuguesa, né, trocando agora, novo presidente, tudo isso influencia muito. E eu sei que muita gente vai falar, mas o Friburguense tem uma tradição de 13 anos de primeira divisão, é realmente um time que tem aí condições de voltar à primeira, tudo isso mas eu acho que vai depender muito da estrutura que a gente vai ter para as nossas viagens, da estrutura que a gente vai ter de apoio aqui do torcedor quando se jogar em casa. Eu acho que num campeonato, quando você joga 11 fora na primeira fase, 11 em casa, 22 jogos, e depois trabalha com mais 18 jogos, na segunda fase são 40 jogos, eu acho que não é só elenco, né? Além de um bom elenco, além de um bom treinador, tem que ter a característica financeira aí, de estrutura por trás, porque você vai depender de viagens dias antes, você vai depender de torcida, de casa cheia, de fatores que são determinantes na segunda divisão. Quanto ao novo treinador, você queria, quando que a torcida do Friburguense vai ter alguma novidade? Olha, a gente, com certeza, o Anderson ele vai ser mantido dentro da comissão técnica. A gente sabe que o Anderson pegou, vamos dizer aí, né, no palavreado mesmo do goleiro, uma furada, num momento que ninguém esperava. O Anderson assumiu, teve coragem, foi guerreiro e fez e manteve dentro daquilo que já vinha sendo trabalhado, e era um propósito de trabalho que a gente queria até junho, que foi cortado naquele momento. E ele foi guerreiro, né? Trocamos várias ideias, eu, ele, Adriano, né? O Paulinho antes da operação, aí depois junto a Paula, ou seja, e junto do grupo a gente estava sempre conversando bastante, e isso que eu achei o mais positivo. Diante desse problema, a forma que foi recebido o Anderson, o carinho que foi dado ao Anderson pelo grupo, isso já mostra que ele tem um carisma muito grande. É lógico que o Anderson ainda até está iniciando, né? Ele saiu de um infantil e começou agora no profissional. Ele precisa ainda de um amadurecimento dentro dessa carreira, porque é uma competição difícil, mas a gente não abre mão dele na comissão. E o novo treinador, como eu te falei, tudo envolve o lado financeiro. A gente hoje só tem o apoio da Stan, que sem ela não teria nem iniciado essa Copa Rio, vamos deixar isso bem claro, que a gente tem um projeto aí de 70 mil na primeira fase aí até dezembro por mês e de 85 a partir de janeiro. E a Stan hoje disponibiliza 30 mil por mês, ou seja, quase 50% daquilo que a gente gasta. Então, deixar bem claro que se para ter um treinador de ponta, um treinador forte, a gente, além de ter que equacionar junto ao Stan alguns dinheiro, a gente vai buscar junto da federação, vai buscar junto de prefeitura, alguma coisa para a gente completar o nosso orçamento. A gente sabe que para trazer um grande treinador precisa dessa questão financeira. E aí a gente está esperando até o dia 3 agora, nós vamos ter uma reunião com o Dr. Rubens na federação, às 11 horas, antes da Assembleia, para ele falar de verdade o que a federação pode ou não pode ajudar o Friburguense. Em cima disso a gente vai dar o nome do treinador aí, no máximo até o dia da volta, que vai ser no dia 6.